Bom, hoje a gente vai resolver um exercício um pouco mais elaborado, né? De lógica proposicional. E voltando então aqui ao Proof Web, primeiramente gostaria de mostrar que existe mais de uma forma de, de, de descrever um exercício, né? Além do lema, esse lema ele poderia já ter algumas hipóteses já assumidas anteriormente. Para isso vai utilizar a palavra hipóteses, a palavra reservada hipóteses. Então eu poderia ter algo assim. Então aqui eu já estou dando uma hipótese H, né? E eu posso ter em seguida o lema. Okay. Se não que. Então eu tenho a hipótese não, P se que. E é dado o lema não P se não P se não que. Quando a gente começar a fazer a prova aqui, a gente vai poder utilizar aquela hipótese lá durante a prova, aquela hipótese que já foi dada. Mas esse exercício é um pouco mais extenso, a gente vai escrever ele de uma forma um pouquinho mais sintática. Essa hipótese seria logicamente equivalente a fazer algo desse tipo. Seria logicamente equivalente a essa construção. Note que os parênteses aqui que foram adicionados aqui durante a descrição do lema, eles são removidos aqui no objetivo porque eles são redundantes. Existe uma ordem de prioridade e quando ocorre redundância nos parênteses, eles são removidos aqui do objetivo. Mas às vezes é interessante adicioná-los só para facilitar a leitura, né? Bom, mas o exercício que a gente vai resolver, ele é um pouquinho mais ainda elaborado com isso. Ele vai envolver a biimplicação, né? Ou o se somente se, que pode ser descrito aqui no Proof Web com o símbolo menor que, hífen, maior que. Então, essa proposição, ela diz o seguinte: não, P se que, se somente se, não P, se não que. Essa já é uma prova já bem mais extensa. A gente vai desenvolver ela aqui passo a passo também, de uma forma bem lenta para você poder capturar. Então, vamos lá. O que acontece? A gente, com esse símbolo da biimplicação, que é em ordem de prioridade, que vai ser o primeiro que a gente vai resolver, a gente vai ter que dividir essa prova. A gente vai dividir ela com o comando split. Então, olha só, quando a gente tem a biimplicação, quer dizer que o lado esquerdo implica o lado direito e o lado direito implica o lado esquerdo. Então veja que a prova, ela tomou duas partes aqui. Primeiro eu vou provar a ida, que a gente chama de ida, né? E depois eu vou fazer a prova da volta. Veja que na árvore aqui também já aparece essa representação. Beleza, então vamos começar com a ida, né? Novamente, aqui a gente tem uma implicação. Então, o único passo anterior possível aqui seria a introdução dessa implicação. Então a gente vai fazer a introdução da implicação e criar uma hipótese chamada de H0. Então a gente criou aqui, a gente tem a hipótese H0. Então, se isso aqui, então isso aqui. Bom, a gente continuou com uma implicação, então novamente a gente faz a introdução da implicação criando uma hipótese que se chama H1.
Dados hipótese H1. Novamente, o único passo possível agora, a gente tem uma dupla negação, o único passo possível seria o anterior aqui, seria a inclusão dessa negação. Então vamos lá, neg I H2. Beleza, então o que a gente tem? Se a gente tiver chegar aqui no absurdo, então a gente vai negar novamente a hipótese H2, que é o caso não que, e a gente vai chegar no não que a gente gostaria lá, aqui embaixo. Bom, e como que a gente vai chegar nesse absurdo, né? Então a gente tem que dar algum jeito de chegar nesse absurdo aqui, partindo da premissa não que, para que se faça a inclusão da negação. Essa, na verdade, é a chave, esse passo seria a chave da resolução. Esse passo já não é um passo muito trivial, que eu poderia fazer qualquer tipo de exclusão da negação para chegar nesse absurdo, né? Então eu vou ter que escolher alguma delas. Neste caso, a gente vai fazer a exclusão da negação dessa hipótese não P se Q. Opa, faltou um parênteses. Então vamos lá. O que eu estou dizendo é, eu teria não P se Q e o não P se Q, então esse aqui gera um absurdo, porque eu não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não posso ter uma hipótese e a negação da hipótese ao mesmo tempo. Bom, não P se Q a gente já tem, então a gente vai fazer exact H0. E aí então agora a gente sobra para a gente provar o lado direito aqui dessa árvore, que é o não P se Q. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer, então, o passo anterior que poderia ser dado aqui seria a inclusão dessa negação. Então a gente vai fazer a inclusão da negação e chamar a hipótese de H3. Novamente a gente chegou aqui num absurdo, num false, e então a gente vai ter que dar algum jeito de chegar nesse absurdo novamente. E a gente vai fazer através da exclusão da negação da hipótese P. Olha só, então se eu tiver não P e não P, eu chego ao absurdo. O não P eu tenho aqui. Vamos lá. Exact. Então, beleza, agora eu tenho que provar o não P. Esse não P também a gente vai fazer uma inclusão na negação. A gente vai chamar a hipótese de H4. Novamente a gente chegou num false, né? Num outro absurdo aqui. Veja que a gente já tem 3 absurdos, absurdo. Então a gente vai fazer, novamente esse absurdo vai ser a exclusão da negação, só que dessa vez de uma outra hipótese, de uma outra variável, da variável Q. Ok, então a gente tem o não Q aqui, e a gente tem o não Q no H2, então vou falar exact H2. E sobrou aqui o Q. Então a gente já vai dar uma olhadinha como que eu conseguiria chegar nesse Q através dessas hipóteses que eu tenho, né? Eu tenho P se Q e eu tenho Q. Então eu vou falar o Q, que é a exclusão da implicação. Esse Q foi obtido através da exclusão da implicação. Da hipótese P. Ok, então eu cheguei aqui em P se Q, que é exatamente H3 exact H4, aquele P. Bom, isso termina um lado da prova. Vamos dar uma olhada aqui.
olha só, foi feito todo o lado esquerdo, ou a ida da prova, né? Então veja que essa proposição aqui ela não é nem tão complicada, mas essa resolução não é muito trivial. Observa-se que na ida, nesse lado que foi feito da biimplicação, utilizou-se somente a lógica intuicionista, não utilizou-se nenhum dos lemas da lógica clássica, né? Que seria a lei do terceiro excluído, ou a exclusão da dupla negação. O que torna a resolução um pouco mais difícil. Eu acredito que poderia ter sido reduzido alguns passos se tivesse utilizado a lógica clássica. Bom, agora a gente tem que provar a volta, né? Então começa tudo de novo, automaticamente o objetivo aqui é mudado para a volta, né? Então vamos lá. A volta, neste caso, ela é um pouco mais simples do que a ida. O que a gente vai fazer aqui? Então, a gente tem uma implicação. Para chegar nessa implicação, a exclusão, ocorreu a exclusão da implicação. E olha só, eu posso usar novamente os nomes das hipóteses que eu tinha utilizado antes. Inclusão da implicação. Novamente, eu vou fazer agora então, o passo anterior a esse seria a inclusão da negação, daí I, e eu vou chamar a hipótese de H1. E aí eu cheguei novamente aqui num false, ou num absurdo, né? Então a partir dessas hipóteses aqui eu tenho que demonstrar como que eu poderia chegar num absurdo. Novamente tem um pulozinho do gato aqui, que eu vou dizer que eu cheguei no absurdo através da exclusão da negação da proposição P se Q. Então vamos lá, esse não P se Q eu já tenho, e agora eu tenho que provar o P se Q. Então eu vou dizer aqui que eu tenho uma implicação, eu vou falar que isso aqui foi obtido através da inclusão da implicação, vou chamar a hipótese de H2, vamos dar uma olhada na árvore como ela está ficando, está aqui, então aqui é a volta, eu fiz uma inclusão da implicação para passar daqui para cá, fiz a inclusão da negação para passar desse passo para cá, esse aqui virou a hipótese, então eu tive que provar P se Q, agora eu tenho que provar Q. Bom, nesse momento eu vou ter que utilizar uma regra da lógica clássica, que seria a inclusão da dupla negação ou a exclusão da dupla negação. Nesse caso aqui eu vou falar que eu cheguei em Q através da exclusão da dupla negação. Então vamos lá. Então eu teria não Q. E como que eu cheguei nesse não Q? Através de uma exclusão da implicação com um não P. Certo? Olha só que o objetivo aqui era chegar nesse H0 aqui, né? Então eu consegui chegar. Vou dizer que isso é exatamente o H0. E como que eu conseguiria chegar nesse não P através dessas hipóteses? Seria através da inclusão da dupla negação. Olha lá, cheguei em P. E agora o P é exatamente o H2. A prova foi completada. A gente vê aqui, foi dado o status de prova completada.
como queríamos demonstrar, L foi definido. Vamos dar uma olhada na árvore de prova, como ela ficou. Vou ter que voltar um passo aqui. Então está aqui a árvore de prova completa. A gente tinha aqui essa biimplicação, foi dividida, então temos aqui a ida e a volta, né? E tem toda a árvore de prova aqui, tanto da ida quanto da volta. Na ida foram utilizadas somente regras da lógica intuicionista, e na volta foi necessário utilizar regras da lógica clássica, que seria a exclusão da dupla negação e a inclusão da dupla negação. E com isso termino